graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom a gente estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com sua vida em meio a essa quarentena. Aqui em casa está tudo bem, minha vida, a pastora, o Samuel. Louvado seja o nome do Senhor por isso, não é verdade? E nós temos orado firmemente pelos irmãos, entendendo que o Senhor é suficiente para nos sustentar em toda situação. E é sobre isso que o Senhor tem falado, ao meu coração, e hoje Ele, de uma maneira muito forte, me levou a palavra em alguns exemplos de pessoas, homens de Deus, que em meio a situações adversas mantiveram a sua firmeza. Que coisa boa, não é verdade? Isso é algo que nós devemos buscar em nossas vidas. Essa constância, que é o resultado de uma intimidade com Deus, de um conhecimento de Deus, de uma maturidade em Deus. E o texto que nos inspira nessa noite, para que nós meditemos, é o que está aqui no livro de Daniel, sobre aqueles meninos, aqueles rapazes, eram rapazes, o Ananias, o Azarias e o Misael. Eu gosto de chamá-los desta forma porque estes eram os nomes deles. A maioria das pessoas prefere falar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas estes nomes não eram os nomes deles. Estes foram os nomes que o Nabucodonosor deu para eles, buscando exatamente quebrar ali a identidade destes homens e do relacionamento deles com Deus, uma vez que os nomes que eles tinham, os nomes deles, Ananias, Azarias e Misael, se reportavam a alguns atributos de Deus, a um relacionamento com Deus. Que Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes que apontavam para os deuses da Babilônia. E nós devemos, assim, preservar a nossa identidade em Deus, não é? Então, o Ananias, o Azarias e o Misael foram aqueles meninos que foram confrontados ali por Nabucodonosor em relação à fidelidade deles ao Senhor. Ali no capítulo 3, fala que o rei Nabucodonosor fez uma imagem e decretou que todas as pessoas deveriam se prostrar diante da sua imagem. E haviam pessoas que tinham inveja ali desses rapazes que, pela sua sabedoria, foram promovidos a posições de relevância ali no Império da Babilônia, e alguns homens eles procuraram denunciá-los porque na fidelidade deles ao Senhor eles não se prostrariam ante qualquer imagem, Eles permaneceriam fiéis ao Senhor. Então eles foram presos, trazidos à presença do rei Nabucodonosor, que deu a eles ainda uma oportunidade de eles poderem reconsiderar, uma bondade do rei ali, uma consideração do rei por aqueles moços, deu a eles a oportunidade deles reconsiderarem. E é esse texto assim que, a partir do verso 15, já contei aí a história como foi. No verso 15 diz assim, o rei Nabucodonosor falando com eles assim: agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos
e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares a imagem, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta é maravilhosa, não é? Verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia! Então assim, é uma história tão bonita, não é? Em que nós vemos esta fidelidade destes jovens e a fidelidade do Senhor também, né? A provisão do Senhor, dando a eles o livramento desta morte terrível, queimados ali naquela fornalha, e ela estava tão quente que até os homens que jogaram os 3 dentro da fornalha morreram, né? Só com o bafo ali da fornalha foi suficiente para matar aqueles homens que a Bíblia fala eram os mais poderosos do exército do Nabucodonosor. Entretanto, os jovens, eles não tinham nem cheiro de fumaça em suas roupas. Mas, obviamente, né, irmãos, algo aqui que nós temos que considerar, que é o mais importante nesta história e que eu quero focalizar aqui na resposta que eles deram ao rei. Porque a resposta deles mostra a disposição que eles tinham em permanecer fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que pudesse acontecer, eles permaneceriam fiéis. E a palavra deles ao Nabucodonosor diz
que Deus é Deus, que Deus é o Senhor das nossas vidas, que Deus é aquele quem tem a soberania, o direito de fazer o que Ele quiser com as nossas vidas, nas nossas vidas, porque nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, amém? Então nós descansamos nisso. Essa é uma realidade que tem que estar presente em nossas vidas. As nossas reações, as nossas atitudes, elas vão mudar dependendo das circunstâncias. Nós permaneceremos fiéis, amém, queridos? Porque nós temos algo muito especial. Eu creio que isso é que faz toda a diferença na vida do cristão, na vida do salvo, é esta certeza da salvação. Nós já temos o prêmio maior, não é verdade? Nós já alcançamos aquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação, e nada vai nos fazer abrir mão daquilo que é mais precioso. Disso nós temos falado em todo o tempo, sobre a nossa disposição, não é? De termos, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, de verdadeiramente negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, ou seja, a consciência da nossa morte para o mundo, por causa do prêmio, por aquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós, que é a vida eterna. Então nós já somos premiados. Ouço aqui a voz do apóstolo Paulo dizendo que o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Glória a Deus por isso. E é esta consciência de que nós temos o prêmio maior já no Senhor, que já alcançamos o que é mais precioso, que nos faz permanecer firmes em qualquer circunstância. Sabe, queridos, se o Senhor quiser fazer, Ele faz. A história poderia ter tido um outro desfecho. Para aqueles jovens, não faria diferença alguma. Nenhuma diferença. A palavra deles foi exatamente essa. Se o rei falou, o rei foi atrevido, não é verdade? O rei disse assim: e eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Eles respondem de uma forma até sarcástica, né? Assim, irônica. Eles falam: ó rei, quanto a isso que você disse, nós nem vamos te responder, nem precisamos te responder, porque se o nosso Deus, aleluia, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. E você fica sabendo que se Ele não quiser nos livrar, nós continuaremos da mesma forma, fiéis, permaneceremos fiéis ao Senhor, permaneceremos fiéis até a morte, permaneceremos fiéis em qualquer circunstância, em qualquer tribulação. O Senhor, Ele estaria presente, eu tenho certeza, em qualquer uma das situações. Ele estaria presente com eles se o caminho fosse a morte, como Ele esteve presente ali com eles, dando a eles o livramento e impedindo que qualquer mal lhes acontecesse. Quantas vezes o Senhor já fez isso, não é verdade? Quantas vezes, aleluia, quantos livramentos o Senhor já nos deu na vida. Eu tenho certeza que você pode testemunhar da bondade do Senhor e de situações
tão assim adversas e que o Senhor te tirou delas de uma maneira maravilhosa, através de uma cura, de uma enfermidade que já estava assim, né, determinado, um fim pior, mas aquela palavra que os médicos muitas vezes dão, que agora é só Deus, né, não tem mais jeito, e o Senhor vai lá e o Senhor cura. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que o Senhor já te deu vários livramentos, mas eu também sei que por várias situações, em várias situações na sua vida, como na minha vida, em que eu clamei ao Senhor, que o Senhor, óbvio, né, pedindo ao Senhor que me tirasse daquela situação, mas o que eu recebi do Senhor foi um fortalecimento para atravessar aquela situação, para permanecer firme naquela situação e sair daquela situação vitorioso. Vitorioso. E aí a gente tem testemunho, não é verdade? Para dar tanto do livramento como da vitória em meio à tribulação. E assim nós temos que permanecer entendendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O amor de Deus permanece o mesmo. Eu gosto quando João diz lá na sua primeira carta que Deus é amor. É amor. Essa imutabilidade do Senhor, dele ser amor, faz com que eu possa olhar para todas as situações e entender que ele permanece comigo, me amando, me sustentando, me fortalecendo ou me livrando, aleluia, seja como for. Não importa. Quer ele me salve da situação, ou eu tenha que passar por ela. Ele continua o mesmo. E eu também. Todo o meu desejo é permanecer firme no Senhor. Na certeza de que, ao final da tribulação, da provação, do sofrimento, eu terei um prêmio maior. Em sendo aprovado, eu receberei, não é verdade? Aquele prêmio que os aprovados recebem. Eu tenho certeza disso, que o Senhor, Ele, na sua imutabilidade, Ele está te guardando. Meu querido, minha querida, o Senhor está te guardando. Pode ter certeza disso. Que o Senhor, Ele está com os olhos em nós. Ele está com os olhos daqueles que esperam nele. Não é verdade? Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que nele esperam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, queridos, permaneçamos firmes. Eu libero uma bênção sobre a sua vida, essa bênção de vigor espiritual, de que você assim, né, seja renovado em suas forças, em sua adoração ao Senhor, em sua firmeza na presença dEle. Confie no Senhor, porque de uma forma ou de outra, Ele sempre nos conduzirá à vitória. Não é por isso que somos chamados mais do que vencedores? Na tribulação somos vencedores. Na morte somos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de alegria, porque alegria é a nossa força, a alegria do Senhor. Que o Senhor te encha de toda fé, de esperança, que a palavra de Deus ela seja assim, não é, descortinada ante os seus olhos, e que o Espírito Santo, na sua doce presença, com a sua consolação,
faça com que você, em meio a todas as circunstâncias, permaneça em plena paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, passando aqui para lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, também darem um like e ativar o sininho que está aí embaixo, para que vocês possam receber notificações quando os novos vídeos forem lançados. E se vocês foram abençoados, compartilhem com outras pessoas através das suas redes sociais. Que Deus abençoe todos.